Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar continuidade com as feridas da alma. 4. Ferida da humilhação. De onde essa ferida nasce, né? Onde que é a raiz dessa ferida? Que a paz do Senhor esteja com vocês. Sejam bem-vindos ao meu canal. E mais um dia aqui, nessa sequência dessa semana, curando todas essas feridas pra gente fechar essa página de dor e trazer coisas boas do Senhor pra nossa vida. E vamos lá começar com o ensino de hoje, do vídeo de hoje. Pega já uma caneta, pega a sua Bíblia, pega um caderno, vai anotando certinho, passo a passo, para quem teve essa ferida da humilhação, não sabe reconhecê-la, não sabe se ainda você sofre com ela e como curar também. Vamos passo a passo, começando pela raiz da ferida, que começa lá na infância, lá na adolescência, né? Essa ferida, ela vem geralmente, né, de figuras de autoridade que nos humilham, né? Geralmente de professores, né? E vem de bullying. Sabe assim, quando você está na escola, que você sofre aqueles bullying, e começa lá quando você é criancinha na sua escola, várias situações, tenho certeza que muitas pessoas já passaram por isso, né? Cada um com uma diferente história, mas é praticamente uma exposição de uma situação de vergonha, né? De críticas e tudo publicamente, que é o pior, né? Então, assim, aquelas frases, né, aqueles castigos públicos que você estava, assim, aprendendo lá na escola, né, e o professor fala aquela frase com você, coloca você de castigo, você nunca acerta. Quantas vezes na sala de aula, né, um professor te mandou um cala-boca, né, na frente de todo mundo, que você ficou envergonhado, sabe? Te chamou de burra, de burro, que você, né, porque você perguntou alguma coisa, ou até mesmo riu, né, da sua resposta, como se fosse algo ridículo. Essas marcas ficam, vai ficando em você. E elas nos ensinam, né, a temer de ser visto, né, porque você pensa, é melhor ficar invisível, né, melhor ficar invisível. Acreditar que você talvez nem seja tão inteligente, mesmo você sendo inteligente. E travar, né, diante de figuras de autoridade, do seu chefe, de líderes, de pastores. Mas eu te digo que aquela humilhação não era sobre você, tá? Não, era sobre um sistema quebrado. Era sobre adultos frustrados, sobre a falta de Deus na educação. Quantas vezes alguns professores, né, que vinham com as próprias crenças, com o próprio comportamento ali naquela sala de aula, trazendo aquela toxicidade para você, e você ali, criança, aprendendo, mas talvez estava ali, sendo humilhado por várias situações. E a cura começa, gente, quando você entende que eles não tinham o direito de te diminuir, tá? Em Provérbios 11:12, fala sobre o homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento refreia a língua. Sabe aquela pessoa que gosta de sempre te ridicularizar, né? Parece assim que tem prazer em te humilhar. Existem muitas pessoas assim, né? E você precisa, perdoar, né? Pai, eu solto todos esses professores do meu passado, todas as pessoas que me humilharam, né? Na tua justiça, Lembra de Romanos 12:19? O perdão, gente. E declarar, né? Minha voz tem valor, minha mente é abençoada, eu não carrego mais essa vergonha. E vamos falar como essa ferida ela se manifesta na vida adulta? Quais são os comportamentos que ela traz para você dessa ferida que parece, às vezes, que talvez seja inofensiva, né? Tem algumas que são só porque tem nomes diferentes, mas elas ainda assim deixam
deixam marcas na gente. Vamos reconhecer ela, esses comportamentos tóxicos, se a dor não for curada. Autossabotagem, medo de tentar coisas novas, trauma de errar de novo e ser humilhada, né? Porque você fecha, né? Você fica com medo de fazer e passar pela mesma situação. E o perfeccionismo, né? Uma exigência excessiva consigo mesma para nunca passar vergonha. As pessoas adultas acabam se travando muito nesse perfeccionismo. Isolamento, evita situações sociais por medo de julgamento. Ressentimento, raiva de quem é confiante ou bem-sucedido. Uma comparação dolorosa. Tudo porque você foi humilhado e você travou quando adulto, porque você não quer se expor mais à mesma situação. E, gente, não tem uma pessoa que na Bíblia mais sofreu humilhação do que Jó, tá? Jó é um exemplo pra gente, né? Que ele mais sofreu. Eu tava lendo hoje o Jó pra falar sobre essa ferida. E ele realmente foi uma das pessoas que mais sofreu. Mais sofreu da ferida da humilhação, tá? E ele sofreu, né, uma humilhação pública, na verdade. E do homem mais rico, né, próspero da região, pro homem, pro mendigo sentado no lixo, né? Quem conhece a história de Jó? Quem lê a Bíblia sabe que Jó foi um testemunho impactante para nós, né? Esses homens aqui da histórias da Bíblia, cada um com uma situação da vida muito específica, né? Então ele era um homem muito rico, muito próspero, né, da região dele. Se você ler Jó 1:3, ó. E ele perdeu tudo, 1:3. E possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos. Tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Jó era o homem mais próspero. E ele foi para um mendigo sentado no lixo. 2:8 aqui, ó. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava sentado entre as cinzas. Imagina a vergonha de quem antes era respeitado, né, e agora visto como amaldiçoado. Isso é uma ferida de humilhação, isso é uma humilhação. E daí ele passou para a parte do abandono e zombaria. A esposa o humilha, amaldiçoa Deus e morra. Né? Essa foi a frase que a esposa dele falou. E os amigos que o acusavam também. Você deve ter pecado para sofrer assim. Quem, gente, já passou por esse tipo de situação, não entendendo um plano maior, divino, de Deus, por trás de tudo isso, porque tudo tem um propósito, né? Deus provou o Jó para provar a fé dele, né? Para provar, porque Satanás falou, né? Porque ele te adora, te honra, porque tu dá tudo pra ele. Então foi onde ele desafiou a Deus, falando que... E aí Deus, né, falou, não, eu vou tirar tudo dele e você vai ver que meu servo fiel, ele vai continuar me amando, mesmo sem nada. E foi exatamente isso que aconteceu. Mas aconteceu várias lições nesse livro de Jó, né? Isso das amizades também, que às vezes vem você numa situação horrível, às vezes está num teste, você está num teste divino, a pessoa não sabe, e você aí começa também a ver, né, as suas amizades verdadeiras. E ele teve essa exposição corporal também, com feridas grotescas, né, no corpo, e sentado nas cinzas, né, símbolo máximo de vergonha na época. Imagina, você, né, a cidade inteira vendo daquele homem bem rico e ele ali do nada sentado com feridas grotescas no corpo, se coçando assim. Imagina isso, gente, isso é uma humilhação. E ele teve muita crise de identidade também, né? Porque ele falou: meu hálito é intolerável para minha esposa, sentindo-se nojento, indesejado, né?
Então, como Jó encontrou a cura? E o que esse livro ensina, né, pra gente? Primeiro que ele não negou sua dor. Ele não negou sua dor. Ele falou, não suporto mais, quero morrer. E Deus permite o luto, né, mas não a morte emocional. Ele exigiu respostas de Deus, não dos homens. Eu quero falar com o próprio Deus. E ele veio. Deus veio falar com ele. E ele entendeu que a restauração viria da revelação, não da explicação. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. E isso ele conseguiu entender, né? Até depois de tudo, ele conseguiu entender mesmo que o próprio Deus estava fazendo esse teste com ele, né? Isso que foi mais incrível. Deus honrou publicamente, ele restaurou em dobro. A mesma sociedade que humilhou viu a sua vitória. E geralmente é assim que acontece hoje em dia também. Com muitas pessoas que foram humilhadas. Às vezes por trás de algumas humilhações, Deus vai restaurar a sua vida em dobro, né? É assim que acontece. E quais são as lições para quem sofreu a humilhação hoje? Deus não é o autor da humilhação, foi Satanás, em Jó 1,12, mas usa até o pior trauma para nos revelar quem ele é. A cura começa quando paramos de buscar porquês e buscamos o próprio Deus. Todas as curas é assim. A gente para de ficar colocando desculpa nas pessoas e ficar buscando o porquê, mas ir direto na fonte, né? Isso que é a raiz de tudo. Sua restauração será pública como foi com Jó. Para quem sofreu humilhação, a sua restauração vai ser pública, igual a de Jó. Tá? Uma pessoa que passou por uma humilhação, que perdeu tudo, que talvez esteja num teste, confie que o Senhor está, talvez, fazendo isso com um propósito maior para a sua vida. E você pode, né, questioná-lo sobre coisas que você está aprendendo, né, nessa sua fase. E como que a cura bíblica, né, restaurando a identidade em Cristo? Vamos aplicar, eu fiz aqui uma listinha, tá? Para que você, 4 passos, escrevi 4 passos para você fazer, para que você restaure, né, a sua identidade depois que você passou por essa ferida de humilhação. Passo 1 é reconhecer a ferida, tá? Reconhece essa ferida. E lembra que eu falei do caderno, que eu falei que eu gosto de fazer esses exercícios? Eu fiz com todas, a maioria eu fiz uma vez só porque foi anotando todas as situações que eu passei, fui reconhecendo e associando as feridas e foi onde eu consegui curar. Mas esse caderno vai ser bom para você reescrever, né, as memórias das feridas que você já viveu. E então você consegue identificar. Então reconheça a ferida, tá? Sempre reconhecendo a ferida. E você vai fazer a oração, né? Pai, eu trago a Ti toda a memória de humilhação que me fez sentir pequena. Salmo 34, 18. 34, 18. Pode fazer as anotações aí. Vamos ver aqui. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Então, gente, o segredo da cura emocional desse processo é você realmente encarar todo esse processo, reconhecer, tá? Trazer, né, à tona todas essas memórias para que você entregue tudo ao Senhor e que você consiga fazer todos os passos. Passo 2, perdoar os ofensores, né? Eu perdoo fulana, não sei o nome da pessoa que fez isso com você, que me humilhou, né? Quebro toda a cadeia de amargura, para que você não tenha nada, né,
nada dentro de você. Toda vez que você perdoa uma pessoa no mundo espiritual, você está liberando essa pessoa de você. Você está ali cumprindo um princípio bíblico muito poderoso, sabe? Passo 3. Receba a verdade de Deus. Declare em Cristo: eu sou aceita, sou honrada e sou amada. Né? Efésios 1:6. E passo 4. Troque a mentira pela verdade. Do eu sou um fracasso para a verdade que eu sou mais que vencedor em Cristo. Então você viu que tem vários processos da cura. É reconhecer, perdoar, receber a verdade que Deus fala e trocar a mentira pela verdade, tá? A maioria do processo de cura, gente, é muito simples. É que muitas pessoas, às vezes, elas só reclamam que estão doentes, que estão com isso, com aquilo, só que não fazem o que precisa ser feito. E não é muito difícil do que precisa ser feito, é muito simples, na verdade. É que precisa muito de você querer, sabe? Então, assim, e quais são os sinais de que a cura está acontecendo? Uma pessoa que já se curou. Vou dar um exemplo. A ferida de humilhação que eu passei na minha vida foi em escolas mesmo. De escolas, assim. Eu lembro que muito na época, isso anos atrás, teve uma situação que eu passei. Uma menina da escola, ela tinha assim, eu não sei que essa menina tinha comigo na escola, gente. E na época, quando a gente ia pra escola, eu não sei na época de vocês, mas pelo menos na minha época, tá? Que a pessoa falava assim: me espera no final da saída, porque eu vou te pegar. E eu não sei que essa menina tinha comigo uma inveja, uma raiva. E ela tinha uma coisa com o meu cabelo que ela não... Sei lá, gente, era um bicho já daquela menina desde novinha. E o inimigo usa, né, gente, muitas pessoas pra atacar a gente desde pequena. E eu lembro que essa menina, ela quis puxar o meu cabelo e publicamente na escola. E olha pra te ver, eu lembro disso, né? Imagina, eu era pequena, mas isso foi uma coisa que eu trouxe à tona. No meu caderno da cura das anotações, eu trouxe várias situações que naquela época, mesmo criança, que foi pra mim uma coisa que não foi normal. Não acho normal alguém querer puxar meu cabelo porque tem inveja de mim e quer, né, de alguma forma me agredir. Mas teve algumas outras situações também, várias outras situaçõezinhas, né? Se eu for falar todas as situações, sempre tem, gente. Todas as pessoas, acho que a maioria das pessoas, todo mundo encontra esses tipos de pessoas na vida, sabe? Pessoas que gostam de te humilhar, pessoas que gostam de colocar pra baixo, pessoas invejosas, pessoas que vão competir com você, pessoas que vão tentar puxar o teu tapete, pessoas que vão tentar imitar a tua personalidade. Vão ter todos os tipos de pessoas que vocês vão ter que lidar na sua jornada. Isso é fato, né? Agora, a nossa responsabilidade como adulto é, né, curar tudo isso, se libertar de tudo isso e transformar isso e nessa dor, né, numa inspiração, para que isso sirva como uma lição. Então vamos lá para os sinais que a cura está acontecendo. Depois que você está curado dessa ferida, você vai conseguir rir de si mesmo sem se sentir diminuída, né? O medo da opinião alheia perde força. Você não se importa mais com o que as pessoas falam. Você simplesmente é você. Você não tem mais vergonha de se expor novamente, sabe? De botar a sua cara no mundo e falar do que você pensa. Porque sempre vai existir. Gente, sempre vai existir pessoas que vão falar mal de você, que não vão gostar, que vão te criticar. Isso é fato. Você se protege, mas não se isola. Você tem um equilíbrio saudável, né? Você consegue novamente, né, se expor ao mundo. E se você se identificou, né, com essa mensagem, sabe que a cura ela não vai parar aqui, né? Essa cura ela vai continuar na academia, onde a gente faz, né, esse ensino, né, passo a passo, de como a gente vai transformar todas essas feridas em força, gente. E tudo biblicamente, tá? Princípios bíblicos, porque é o que funciona. E
e viver, né, nessa liberdade que Cristo já conquistou pra gente. E vai estar um link aqui embaixo, tá? Você pode colocar no link tem todas as informações da academia. E para fazer parte desse exército, né, de mulheres que estão reescrevendo as suas histórias, né, com a mão de Deus. Porque eu acho que essa reconstrução divina é muito assim, é muito poderosa também, sabe? A gente fala muito sobre dores, mas eu acho que essa parte da reconstrução da nossa alma, ela também é engraçada porque quando Deus chegou na minha vida, Ele conseguiu fazer uma reconstrução na minha vida em muito pouco tempo. Imagina uma pessoa há anos, né, fazendo muitas coisas que deixou machucada, mas do nada vem Deus e te resgata e, sei lá, 5 meses, nem isso, gente, que demoraria, né, que você pensaria, nossa, eu acho que ia ter que nascer de novo. E é isso que acontece, gente, quando você nasce de novo em espírito, o próprio Espírito Santo começa a fazer essa transformação em você de uma forma muito acelerada, muito rápida. Então, é possível sim, tá? Reescrever a sua história. E não importa o que você tenha feito no seu passado, as feridas que você viveu, o que importa é que você precisa se posicionar, se reconstruir, virar a página. E não se esqueça, né? Se inscreva aqui no canal, tá? Já ative o sininho para que você não perca, né, os próximos conteúdos de libertação. E eu quero te dizer que depois que a gente terminar essa sequência agora, os próximos vídeos também de ensinos que eu tenho para trazer para vocês, eles vão estar muito interessantes sobre né, vários temas espirituais, muitas coisas legais sobre né, o mundo espiritual, mas é hora de virar a página, é hora de reescrever a sua nova história com o Senhor. Se esse vídeo te abençoou, compartilha com um amigo e fique com Deus. Te vejo no próximo vídeo.